Olá pessoal, vamos iniciar aqui o curso sobre programação de jogos, especificamente utilizando, a gente vai ver o motor de jogo, Unity, né? Para quem realmente é totalmente novo, né, a gente pode comentar um pouco sobre o que é um motor de jogo, basicamente. Então, a gente tem uma ferramenta que vai aí nos ajudar a estar desenhando um determinado ambiente que a gente pode estar construindo. Ele vai ajudar a dar comportamento para esses objetos, ok? E, inclusive, tratamentos que envolvem conceitos simulados, obviamente, de física, né? O que é bom as pessoas saberem nesse curso? A gente vai ter alguns vídeos sobre conceitos de programação. Então, teoricamente, a gente não vai precisar de um conhecimento prévio de programação, mas noções básicas de matemática, né, como o conceito de plano cartesiano, né, ou noção básica de vetor de um ponto no espaço, noções básicas de deslocamento no espaço tridimensional e rotação no espaço tridimensional. Posteriormente, caso for necessário, eu posso também estar criando um vídeo sobre matemática básica e física básica para jogos, ok? Então, inicialmente, como falei para vocês, a gente vai estar trabalhando, vou abrir aqui rapidamente, o site da Unity, né? Então, aqui em unity3d.com. Vocês podem estar navegando para, né, conhecer mais sobre a ferramenta, a gente não vai perder esse tempo aqui. Aqui em cima a gente tem Obtenha Unity, a gente pode estar entrando, a gente vai pegar a opção pessoal, porque aqui a gente está trabalhando num projeto pessoal, né? A gente não fazemos parte aqui de uma empresa que tem um determinado faturamento. E eu posso, então, agora estar baixando essa versão personal de duas maneiras. Diretamente a versão que eu vou desejar, ou eu posso baixar uma espécie de gerenciador de versões, ok? Com o tempo, a Unity vai atualizando a ferramenta, gerando novas versões, e com isso, você pode ter múltiplas versões gerenciadas pelo Unity Hub, ok? Então, faço o download, instalo, eu não vou mostrar esses detalhes. Em algum momento vai ser necessário vocês fazerem um cadastro, colocar informações sobre vocês. Creio que isso não é, né, rocket science, né, não é nada difícil de ser feito. Então vocês podem se virar a respeito dessa parte, ok? Já vou fechar aqui. Posteriormente eu vou falar dessas outras páginas abertas aqui também. Então o Unity Hub aqui, ó. Ok? Vou abrir esse Unity Hub. Então, vou ter os meus projetos. No caso de vocês, não vai ter esses projetos aí, com certeza. Existe aqui a possibilidade de vocês estarem trabalhando alguns tutoriais. E aqui eu comentei com vocês. Eu tenho, por exemplo, 3 versões instaladas, ok? Na minha máquina. 2018.3, que é a que a gente vai utilizar, 2019.1 e a 2018.2.14. Ok? Mas a gente vai utilizar 2018.3. Porque essa 2019, no atual momento que eu estou fazendo o vídeo, ela é uma versão alfa, né? uma versão ainda em teste. Se você olhar aqui em Oficial Release, a gente pode ver aqui versões para a gente poder fazer o download. Então é dessa forma que vocês vão fazer. Ok? Então vai falar, eu quero baixar aqui a versão 2019, vai ter a versão 2019, vai fazer o download. E aí o Unity Hub espera ele instalar, terminar o download e instalar o Unity, daí vocês, a versão de Unity específica, e daí vocês vão poder estar trabalhando com aquela versão. Perfeito? Então vamos voltar aqui na aba Project. Vou criar um novo projeto, New. Esse novo projeto eu vou chamar de Test Project.
1. Vou colocar aqui a versão 2018.3. Se vocês quiserem customizar a localização, então, por exemplo, o Unity já cria aqui para o padrão na pasta de documentos, uma pastinha Unity, onde ele vai colocar Unity Project, onde ele vai colocar as pastas relacionadas aos projetos que você vai criar. E posteriormente a gente conversa um pouquinho sobre esse template. Inicialmente a gente só vai falar se você quer fazer um jogo 3D ou 2D. Okay? Essencialmente não vai mudar a ferramenta. Na verdade ela vai ficar com uma, vamos dizer assim, com um layout mais apropriado ao 2D ou um layout mais apropriado ao 3D. Vamos criar no modo 3D inicialmente e vamos criar o projeto. Isso vai tomar um pequeno tempo. E enquanto ele vai tomando esse tempinho, eu vou já comentar sobre as páginas que estão abertas aqui no browser, no navegador de internet. Então a gente vai dar uma olhada aqui, 2 endereços importantes de documentação do Unity, que é exatamente o manual, propriamente dito, e a referência para a criação de scripts. Então, quando a gente... Isso aqui, obviamente, eu vou falar muito por cima, porque a gente vai falar... Bom, a gente nem comentou ainda, para algumas pessoas que estão assistindo o vídeo, pode ser que já conheçam um pouquinho sobre programação de computadores, mas há maneiras de você estar criando um conjunto de instruções, né, através de texto. Só que esse texto não é de palavras aleatórias, obviamente, são de palavras que o sistema computacional aí, interpretador entende, obviamente, e exatamente é isso. O Unity aqui ele tem um sistema, né, que vai interpretar um sistema computacional que vai interpretar esse conjunto de textos que você pode criar, e com o objetivo de gerar um comportamento específico no seu jogo. E aqui já exatamente vai ter todas as funcionalidades, né, todas as chamadas, todos os comandos, vamos dizer assim, de maneira bem simplista, que você pode utilizar, que o Unity disponibiliza para você, né? Então são já funcionalidades mais de alto nível. Então, isso aqui vai ficar mais claro no futuro, não é o momento que a gente vai ainda discutir. Porém, tenha em mente aqui que esse é um link extremamente importante para a gente. Okay? O Unity Manual, então, aqui basicamente nesse início, principalmente, né, vai ser mais uma questão de descrição da ferramenta, vocês vão encontrar tudo aqui no manual, ok? O manual é em inglês, mas, bom, hoje não é mais um obstáculo gigantesco, né? Então vocês podem, inclusive, estar usando aí o Google Tradutor em auxílio para vocês entenderem, quem não tem tantas habilidades no inglês, mas creio que aí com as novas gerações cada vez mais, isso não vai ser mais um obstáculo. Então, a gente vai poder aqui no início, a gente basicamente vai falar esse tópico aqui, né, de trabalhando com o Unity, né? Então ele vai falar os conceitos básicos, né, o layout do Unity, como a gente pode estar navegando dentro da ferramenta e assim por diante. E aí, posteriormente, vai entrando com assuntos mais complexos, né? A gente vai chegar a falar de 2D também, né? Vai falar sobre particularidades no processo de desenho dentro da ferramenta, né? Física, multijogador, parte de rede, comunicação em rede e assim por diante. Então tem vários tópicos, é bem legal, então a gente pode pegar aqui um exemplo, ó. Getting Start. Vamos pegar aqui, ó, 2D ou 3D Projects. Então ele vai ter uma explicação, em geral bem clara, ok? Então é bem interessante vocês terem também essa página guardada, tá? Eu estava dando uma enroladinha até abrir aqui o nosso Unity. Perfeito? Depois eu falo desse aqui também, que é Hotkeys, mas deixa aqui por enquanto. Então
Então, perfeito. Então, vamos voltar aqui para o Unity. O layout, eu vou mexer aqui rapidamente. O layout que vocês vão ter inicialmente é esse, correto? Então, você vai ter essa diagramação de abas. Então, você vai perceber que o Unity tem abas, ok? Um monte delas, aliás, aqui em Windows. Você vai ver que ela tem um monte de abinhas diferentes para serem abertas. Não são todas que são abertas inicialmente, ok? Então, você pode depois, por uma aba específica, tá abrindo via algum atalho no teclado, obviamente, ou através aqui do menu Windows. Vamos dar uma breve explicada, né, desse layout, o que são essas abas aqui, o que a gente pode fazer com cada uma delas, ok? Então vocês vão perceber que a gente tem aqui uma barra basicamente aqui em cima, né, no topo de tudo, a gente pode falar que é uma barra de ferramentas básicas, a gente vai falar sobre ela. A gente tem aqui uma aba de hierarquia, uma aba de projeto, uma aba de console, uma aba da cine, né? Uma outra aba game. Aqui ele abriu também uma aba Asset Store, que é uma espécie de mercado online, que a gente pode estar fazendo download de produtos para a gente utilizar dentro dos nossos jogos. Alguns são gratuitos, inclusive. E a gente tem aqui uma aba Inspector. Bom, eu vou mudar esse layout. Eu prefiro um outro layout, eu acho que é mais interessante. Então isso já é interessante a gente ver que a gente pode mudar nesse último drop-down menu aqui, ó, tá, o default, onde eu mexi. A gente pode estar mudando o layout. E eu vou colocar o layout como sendo 2x3, ok? Mas é esse o layout que eu gosto? Ainda não é tão esse. Eu gosto, na verdade, de pegar essa aba Project. Então você pode pegar a aba Project e arrastar. E aí você pode estar colocando ela em outro lugar. Eu gosto de colocar dessa forma. Tá? Isso aqui é uma opção minha. Não vai funcionar as coisas de uma maneira diferente, porque eu fiz isso. É simplesmente uma maneira que eu gosto de estar trabalhando aqui dentro do Unity. Então, a gente tem a aba Cena, a aba Game, a aba Project, Hierarquia e Inspector. Ok? O que são essas abas? O que elas fazem? Então, você está vendo aqui que, inclusive, eu estou apertando o Alt e usando o botão esquerdo do mouse, drag. Estou orbitando aqui em um determinado ponto, para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo. Estou vendo aqui um vasto mundo, onde tem uma grid aqui desenhada, inclusive, que tem esse solzinho aqui estranho, que a gente vai falar o que é, tem essa câmera e tem esse eixo aqui, XYZ, né, mostrando para mim uma orientação espacial num espaço cartesiano. Eu tenho uma telinha game que ela não consigo interagir de forma alguma, a gente vai falar por quê. Eu tenho aqui na hierarquia, começando com uma tal de Sample Scene. Se eu descolapsar essa Sample Scene, a gente vai ver que tem uma tal de Main Camera e a gente vê um efeito interessante. Eu selecionei Main Camera e essa câmerazinha parece que ela foi selecionada e apareceu aqui uns eixos sobre ele. E uma luz direcional, que é aquele solzinho ali que estava desenhado, e está mostrando exatamente aqui uma direção de incidência. No futuro a gente vai falar sobre isso. E também da mesma maneira, de um pouquinho diferente, né, que esse aqui estava até retinho, né, a luz direcional não, ela está tortinha, né, apontada para baixo. Então parece que ela está orientada, né? Ela está com um conjunto de rotações foi aplicado sobre essa luz direcional de maneira diferente que foi feito aqui no caso da câmera, né? A gente vai discutir isso. Mas é interessante a gente já ver essa relação entre a cena e a hierarquia, né? Aqui é como se tivesse uma espécie de listagem de objetos dentro do nosso ambiente de jogo, e aqui eu tenho a visualização exatamente do mundo do meu jogo, né? Então aqui eu tenho a visualização dos objetos, material, vamos dizer assim, né? E aqui eu tenho a listagem desses objetos que compõem o mundo do nosso jogo. E aí a gente vai falar qual que é a relação com o game.
Para tal, vamos deixar alguma coisa um pouco mais visível, né? A gente tem uma tal de câmera, então isso já dá uma ideia, né? Câmera, ela está filmando, né? Ela está, na verdade, pegando uma informação visual e levando essa de uma determinada porção do mundo, da nossa realidade, e está levando isso para um determinado lugar que a gente vai ver daqui a pouco, que é o que está sendo mostrado aqui na aba Game, que seria exatamente o que o jogador está visualizando. Então eu vou criar aqui, como exemplo, vou criar aqui na hierarquia um botão direito aqui, vai abrir uma telinha de opções, 3D Object, Cube, cubo. Então foi criado um cubo. Vocês perceberam que esse cubo apareceu aqui na minha hierarquia, apareceu na minha cena e está aparecendo aqui na cena, na aba Game. Não interajo. Estou clicando aqui sobre o cubo na aba Game e não interajo. Porém, se eu por acaso pegar em cima dessas flechinhas aqui, se vocês não estão visualizando essas flechinhas, certifiquem que aqui na barra de ferramentas, no canto superior esquerdo, essa segunda opção, que é a ferramenta Move, né, a ferramenta de movimentação, está selecionada lá, Move Tool. Se você pegar aqui na setinha vermelha e arrastar para a esquerda ou para a direita, para frente ou para trás, ou para cima e para baixo, vocês vão perceber que você está vendo esse movimento também lá na aba Game, que é exatamente o quê? O que a câmera está enxergando. Tá vendo? A câmera está logo aqui atrás. Tanto que se a câmera também se aproximar ou se afastar do objeto, você vai estar vendo aqui também que vai modificar o que está sendo visualizado. Exatamente o que está sendo visualizado pela câmera, que é o que está sendo mostrado aqui na aba Game. Então, a gente já jogou um monte de conceito aqui. Então a cena é o quê? Exatamente todo o seu mundo, né? Todos os objetos que vão fazer parte do seu jogo, né? Não o jogo inteiro necessariamente. A gente vai ver futuramente que a gente pode criar várias cenas. Então essa cena poderia na verdade ser todo o meu mundo. Em que sentido? Todo o meu level, né? Eu tenho um determinado nível ali, uma determinada fase do meu jogo, e essa fase está completamente aqui. Tudo vai ser mostrado de uma vez para o jogador? Não, claro que não. Na verdade, parte vai sendo mostrada de acordo com a movimentação, as interações que o jogador vai promover. Ou seja, de acordo com a entrada, a interação do jogador com o jogo. Futuramente a gente vai ver como a gente faz isso. Beleza. Então, todos os objetos que existem no seu mundo, existem na sua cena, existe na sua fase, no seu level, eles vão estar listados aqui na hierarquia. A gente pode até entender que a cena é exatamente isso. O que é essa entidade cena? Na verdade, é uma listagem de objetos de jogo, né? Quando a gente fala objetos de jogo, a gente vai ver que isso é um termo que faz sentido aqui dentro do Unity. Objetos de jogo, a gente está dizendo exatamente objetos que estão disponíveis dentro do jogo, ok? De alguma forma, eles podem ser acessados, visualizados, interagidos e assim por diante. Então, a cena, essa entidade cena, a gente pode pensar como sendo uma listagem de objetos de jogo, assim como também tem mais algumas informações. Não é simplesmente uma listagem, mas o estado desses objetos de jogo, o estado inicial, né? Onde eles estão, como eles estão orientados, se eles são esticados, se eles vão começar com uma determinada velocidade nesse mundo, se eles interagem fisicamente com as coisas e assim por diante, ok? E no futuro a gente vai ver aonde vai ter esse punhado de informações, daqui a pouco, aliás. Então, o que a gente já adiantou também, esse termo, objeto de jogo, tá? Esse termo vocês vão ver bastante, que é Game Object, né? Game Object, objeto de jogo. Então, qualquer entidade que está existindo dentro da sua cena é um Game Object, é um objeto de jogo. Especificamente, esse objeto de jogo é um Cube. A propriedade desse cubo é exatamente desenhar, né, um cubo, uma
ok? E ele tem também algumas outras propriedades a mais que a gente vai discutir futuramente. Antes de a gente estar discutindo isso, então vamos brincar um pouquinho mais. A gente já entendeu que a cena, eu tenho a visualização de todos os objetos que compõem meu jogo e é o meu mundo de criação, né? A minha tela, perdão, de criação, onde eu posso estar falando, vou colocar um cubo aqui, eu posso colocar um outro cubo em outro ponto da cena, aí eu posso, Diogo, só posso criar cubos? Não, você pode colocar aqui no mundo coisas mais complexas, você pode colocar uma forma aqui geométrica mais complexa, que representa uma casa, por exemplo, e assim por diante, uma rua, uma iluminação de rua. Eu posso colocar também um humanoide, um monstro de 5 pernas e assim por diante. Então, aqui está a minha cena, onde eu tenho a minha área de trabalho, né, propriamente dita, né, para a criação da minha fase, né, do meu level. Eu tenho, então, a hierarquia onde eu vou ter a listagem dos objetos que existem aqui na minha cena, e eu vou ter aqui o game, que é exatamente o produto que a câmera está visualizando. Depois a gente vai comentar um pouquinho sobre como a câmera pode também estar pegando essa informação. No caso aqui, você está vendo? A câmera está, à medida que ela aproxima, o objeto aqui no game também se aproxima. E se aproximar também quer dizer que ele aumenta no campo visual da câmera, né? Ele se comporta com uma propriedade que chama perspectiva linear, né? Depois a gente vai falar sobre isso também. Então, cena e hierarquia estão relacionados, né? Porque aqui eu tenho ali os objetos de jogo listados e a cena eu tenho os objetos de jogo visualizáveis e manipuláveis. E o game, produto da câmera, ok? O que eu tenho mais? Eu tenho a aba Project, então eu posso, isso eu só vou comentar por cima agora, depois eu vou falar mais em detalhes. Então eu poderia estar, por exemplo, aqui um determinado cubo, eu gostaria que ele fosse pintado, vamos colocar dessa forma, através de um desenho que eu fiz lá no Photoshop. Eu gostaria que cada face do cubo tivesse esse desenho. Okay? Então eu teria o quê? Basicamente um arquivo de imagem e o que eu gostaria de estar utilizando dentro do jogo. A gente vai ver que futuramente a gente pode reproduzir sons, né? Por exemplo, o seu personagem pulou, eu quero fazer o Mariozinho. Ele fez um pulo, ele fez um barulhinho de pulo e eu quero que esse barulhinho de pulo seja utilizado no momento correto. Então, novamente, externamente, eu gravei esse sonzinho que eu fiz com a boca, gerei um arquivo de áudio, eu posso também estar utilizando esse arquivo de áudio dentro do jogo em algum momento. Então, todos esses arquivos que você pode estar utilizando, né, esses arquivos disponíveis que você pode estar utilizando dentro do jogo, eles vão estar aqui na aba Project, ok? E tem arquivos, na verdade, que são criados pelo próprio Unity. Então tem essa pasta scenes, que tem a sample scene, que nada mais é que essa cena que eu estou manipulando quando ela for salvada. Tá? Então, se eu apertar um Ctrl S aqui, ela vai ser salvada. Então o sample scene vai ter exatamente esse arquivo físico, tá? Se a gente olhar aqui, clicar com o botão direito, Show in Explorer, vai abrir aqui a pasta e vai mostrar exatamente esse arquivo aqui. Ele existe. O arquivo físico. O que tem dentro dele? Exatamente as informações da minha cena. Ok? Então, todos esses arquivos que você pode estar utilizando dentro do jogo, em algum momento, a gente tem um nome especial, a gente chama de Assets. Ok? Por isso que a pasta base aqui é Assets. E elas vão estar visualizadas aqui na aba Project. Bom, por enquanto já está bom isso, depois a gente vai chegar em algum momento, a gente vai importar arquivos, assets, para dentro do nosso projeto e a gente vai ver como, exportar também, a gente pode fazer isso, e a gente vai ver como se dá esse processo. Bom, vou voltar aqui e selecionar o cubo, ou até a câmera, ou o Direction Light. Na hora que eu estou selecionando, o que vocês estão observando? Que o inspector está mudando a informação dele. Bom, a gente nem sabe ainda direito o que é um inspector, mas é um inspetor, né? Ele está inspecionando
o objeto de jogo, né? O que compõe esse objeto de jogo? O que esse objeto de jogo é? Então, o Unity trabalha muito com um conceito que é de objeto de jogo e componentes. Então, por exemplo, se eu chegar aqui na Sample Scene, clicar com o botão direito novamente, aqui em hierarquia, e criar um empty object, create empty, aqui é um objeto vazio, tá vendo? Ele até criou esse objeto com o nome GameObject, objeto de jogo. E a única coisa que eu vejo aqui no Inspector é uma componente chamada Transform. Então, já estou adiantando. Cada regiãozinha aqui, ó, separada por esse traço aqui, ó, tá vendo? Ó, é uma componente. O que a componente é? Ela dá uma propriedade, um comportamento específico para o objeto de jogo. Então, no caso de um objeto vazio, ele não tem identidade, ela não mostra nada, ele só é um ponto no espaço, ele só é uma posição. Por isso que ele tem que ter essa componente transform, que a propriedade dessa componente transform dá ao objeto de jogo é exatamente uma localização, rotação ou escala. Ou seja, basicamente a gente pode resumir uma orientação no espaço. Ok? Então, se você olhar aqui, ó, olha esses numerinhos aqui. Se eu pegar o eixo X, que é o vermelhinho, olha, a gente pode nos orientar aqui em relação ao gizmo aqui, ó, a essa figura aqui no canto superior esquerdo aqui da cena. Se a gente mexer, vocês vão observar que position X está modificando ali, ó. Se eu fizer isso com Z, o Z aqui está modificando. Mesma coisa o Y, do meio lá, olha lá. Está modificando também. Perfeito? Bom, então isso é obrigatório, né? Todo objeto de jogo, pelo menos ele vai ter essa componente transform, que é exatamente para um objeto de jogo existir no mundo tridimensional, ou bidimensional também, tem que ter o quê? Informação sobre posição, rotação e escala. Agora, Diogo, tá, e daí? Ah, então, eu posso agora colocar mais componentes. Se você apertar esse add component, vai ver que vai aparecer diversas coisas. E eu posso estar, por exemplo, colocando convenientemente uma componente chamada light. Na hora que eu coloquei essa componente light, vou dar um zoom através do scroll, né, do botão do meio aqui do mouse, para fazer esse pen. Ou você seleciona Hand Tool diretamente, que é esse cara que está no canto superior esquerdo, ou você pode estar fazendo isso apertando Ctrl Alt e arrastar o botão esquerdo. E aí eu vejo que isso agora é uma fonte de luz. Eu posso estar, vamos colocar essa fonte de luz, é só de brincadeira, tá, gente? Isso aqui depois a gente não se preocupe com detalhes agora. Mas a gente pode ver que essa fonte de luz vermelha está agora iluminando ou não iluminando, dependendo da distância, esse objeto cubo. Ok? O que eu quero que vocês tirem de moral daqui? É que antes, esse objeto de jogo, ele não tinha nenhuma propriedade. Se eu coloquei agora um comportamento, uma propriedade chamada light, uma componente chamada light, ele se torna a luz. Ok? Da mesma maneira, ó, vou remover essa componente. Então aqui no Inspector, light, né, o GameObject selecionado, vou observar aqui o Inspector, componente light, tem uma engrenagem aqui no canto superior direito, vou remover a componente. E vou adicionar, aqui não precisa se preocupar com os detalhes, vou colocar um tal de Mesh Filter, Mesh Filter e posteriormente um tal de Mesh Renderer. Aqui no Mesh Filter tem Mesh, None, não precisa se preocupar com os conceitos, ainda não. Cliquei nessa bolinha aqui em frente ao campo None, vou selecionar cubo. Vai ficar um treco rosa aqui. E aqui no Mesh Renderer, vou descolapsar aqui Materials, no Element 0, vou selecionar aqui nessa bolinha novamente, em frente do None, e colocar, pode ser esse aqui, Default Material. Ok?
Viu? Virou um cubo. Está desenhando agora um cubo. Então, da mesma maneira que a partir de um objeto vazio, eu coloquei uma propriedade de luz, ele virou uma luz. Da mesma maneira, era um objeto vazio, coloquei um cara responsável sobre a forma dele e outro cara responsável pelo desenho final dele, de como ele vai interagir com a luz, né, qual que é a cor principal dele, etc, etc, etc. E aí, ele virou um cubo. Ele virou um cubo. Então, a gente vai agora, então, a gente resumindo esse momento. A gente tem aqui a nossa cena, onde é o nosso ambiente de criação. Ok? A nossa hierarquia vai estar a listagem dos objetos que estão criados, foram criados e colocados aqui no nosso universo do nosso jogo. A cena a gente vai ter essa visualização. Até a aba game, visualização da câmera. Então isso é interessante, ó, se a câmera em algum momento não enxergar mais, então o cubo aqui, ó, desapareceu. O cubo não vai ser mostrado pelo jogador. Olha lá. Para o jogador. Aba Project. Arquivos que podem arquivos que podem ser utilizados em jogo, ok? Assets, né? Tem um nome especial para isso. E Inspector, que vai mostrar as componentes que compõem o comportamento final do nosso objeto de jogo. Okay? Então a Direction Light tem uma componente Light. Okay? A nossa câmera tem uma componente câmera. E o nosso cubo tem uma componente que vai falar sobre a forma, como ele vai ser desenhado. E aqui também a gente vai comentar no futuro sobre como ele vai interagir fisicamente com o mundo, né? Sobre qual forma geométrica ele vai interagir fisicamente com o mundo. Bom, esse é o nosso overview inicial sobre a ferramenta, ok? Dessas 5 abas principais, essas são as 5 abas principais, tem outras abas que a gente vai comentar futuramente.